meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? O final de semana da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que movimentou muita coisa na parte de baixo da tabela. Na parte de cima, apenas os times se distanciaram, né, de outras equipes, mas pouca movimentação. Seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Eu sou o Gabriel Todaro e aqui eu trago análise dos principais times da Série A do futebol brasileiro. Seja qualquer campeonato que eles vão disputar, então, desde o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, os campeonatos internacionais, né, de Libertadores, Copa Sul-Americana, Mundial, Super Mundial, enfim, eu sempre trago análise aqui para vocês e a cobertura desses jogos para vocês poderem acompanhar o que de melhor aconteceu na rodada, né, porque é difícil, eu sei, a gente assistir 10 jogos, então eu assisto esses 10 jogos e trago o que de melhor aconteceu neles para você assistir aqui em 20 minutos, em 25 minutos, bem mais resumido do que os programas esportivos aí do que você assiste na televisão. Então se inscreve, compartilha. A gente está quase batendo a meta de 200 inscritos no canal. Assim que bater, eu vou fazer uma live com vocês e vou sortear esta camiseta que eu estou usando. Não esta, mas semelhante a esta que eu uso aqui nos vídeos, né? O nosso uniforme aqui da página. Ela vai embaladinha, bonitinha, chegar na sua casa, em suas mãos. E aí você vai poder aí disseminar a palavra do Na Rede com Todaro aí nas suas atividades físicas, no futebol, no vôlei, na academia, aonde você for e levar essa camisa, você vai estar me ajudando bastante a disseminar e espalhar a palavra aqui do Na Rede com Todaro. Mas enfim, introdução feita, vamos conversar aqui sobre a 27ª rodada, que começou no sábado. Tivemos 4 jogos no sábado, jogos mais focados na parte de baixo da tabela, né, com muita movimentação nessa parte, como eu falei. E aí no domingo a gente teve o restante dos jogos. O Vitória recebeu o Juventude e fez o que era esperado. Essa vitória do Leão da Barra era esperada por conta de uma certa até que regularidade da equipe baiana jogando no seu mano de campo, né, no Barradão. Vem sendo derrotada, é verdade, na sua casa, mas fora de casa a campanha é pior ainda. Então, nos seus domínios, o time conseguiu essa boa vitória contra o Juventude e foi dominante no jogo, né? O Vitória dominou do começo ao fim da partida em bons minutos do jogo e conseguiu fazer seu gol no finalzinho do primeiro tempo com o Gustavo Mosquito, sim, ex-Corinthians, fez o gol aí do Vitória. O gol, inclusive, que manteve o Corinthians dentro da zona de rebaixamento. Essa vitória, né, do Leão da Barra fez a equipe sair do Z4, empurrando o Fluminense, e o Corinthians subiu uma posição, mas ainda permanece na zona de rebaixamento. Falando do Corinthians, no caso, o Timão venceu o Atlético Goianiense por 3-0 em casa, também uma vitória super esperada, né? Não esperava que o Dragão iria oferecer nenhum risco ao Corinthians jogando na Neoquímica Arena, era mais do que esperado que o Corinthians conseguisse dominar, conseguisse até golear como goleou no jogo. Ángel Romero, Pedro Rangel, né, fez um gol contra, e Garro fizeram os gols do Corinthians nesse jogo, que marcou ainda a estreia do Memphis Depay, né? Ele ainda não teve uma atuação espetacular, errou muitos gols, né? Mas isso ainda é ritmo de jogo, vai ter esse ritmo até o final do campeonato. Nessas últimas 10 rodadas, né, a gente vai entrar faltando 10 rodadas na próxima, já nesse final de semana. Então o Corinthians vai ser de essencial importância para o time nessa reta final, para o time permanecer na Série A, inclusive com a cláusula de contrato, né? Se o Corinthians for rebaixado, ele automaticamente rompe o contrato com o Corinthians e pode assinar qualquer outra equipe, né? Então é uma perda ainda mais valiosa para o Corinthians se perder o Memphis Depay para a próxima temporada, né? Se você permanecer na Série A, projeção de Copa Sul-Americana talvez, uma Libertadores, quem sabe se for campeão na Sula, a equipe pode sonhar um pouquinho mais tendo esse atacante que é um diferencial da equipe, né, para a próxima temporada, se obviamente permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas foi um bom jogo, cara, dominou. O Dragão até teve boa chance no primeiro tempo, né, levou algum certo perigo, não muito ao gol do Hugo Souza, mas aí o Corinthians conseguiu dominar o jogo bem no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo só deu o Corinthians facilitando essa boa vitória aí do Timão em casa, em cima do Atlético Goianiense. Como eu falei, dos últimos 3 jogos, que se a gente for colocar Flamengo, Botafogo e agora o Atlético Goianiense, era a vitória mais provável. Conseguiu vencer do Flamengo, que era improvável, perde para o Botafogo, que era provável, e agora vai visitar o São Paulo no próximo final de semana. Vamos ver se vai visitar o São Paulo, classificar na Sul-Americana e o São Paulo desclassificar na Libertadores, pode acontecer. E no momento eu acho que até o Corinthians consegue arrancar alguns pontos do São Paulo nesse jogo do domingo. Acho difícil por conta do momento, né, e de toda a pressão que vai estar jogando no Morumbi, mas o favoritismo é do São Paulo,
só que pode eventualmente o Corinthians arrancar pontinhos do Soberano jogando no Morumbi. Botafogo e Fluminense, na verdade, Fluminense e Botafogo foi um jogo muito equilibrado, né? As duas equipes jogaram bastante nos 90 minutos, com bastante chances dos dois lados. Foi um pouco equilibrado, teve ali seu equilíbrio, mas no final do jogo o Felipe Melo acabou vacilando e o Botafogo aproveitou e fez o gol com o Luiz Henrique. No final do jogo mesmo, né? Estava nos acréscimos. O empate seria de suma importância para Palmeiras e Fortaleza, que são na cola do Botafogo, mas o Fogão venceu no clássico. Eu até acho que é uma vitória não tão esperada, né? Porque é um jogo equilibrado, e isso estava se comprovando nos 90 minutos, mas nos acréscimos o Felipe acabou dando esse vacilo e o Botafogo aproveitou e fez o gol da vitória. Também no sábado o Fortaleza venceu por 4-1 do Bahia, momentaneamente, né, até os jogos de domingo, o Fortaleza ultrapassou a equipe do Palmeiras na segunda colocação. Aí, obviamente, com esse baile que deu em cima do Bahia, foi um segundo tempo mesmo de almanac, a equipe conseguiu dominar, conseguiu sufocar o Bahia do começo ao fim da partida e foi mais feliz no segundo tempo do que na primeira etapa, onde desperdiçou muitas chances e até o Bahia empatou o jogo no primeiro tempo, né? O Marinho fez o primeiro gol, o Everaldo empatou para o Bahia, depois o Marinho fez, colocou novamente o Leão do Piscina na vantagem no placar, e aí Pochettino e Renato Kaiser fizeram no final do jogo o restante dos dois gols que marcaram esse 4-1 do Fortaleza em cima do Bahia. Foi, cara, envolveu muito facilmente o Bahia durante todo esse jogo no sábado. Passando para os jogos de domingo, cara, o Galo venceu até com certa tranquilidade também o Bragantino. Dominou o primeiro tempo todo, né, com chances, com pênalti desperdiçado do Daverson. O próprio Daverson fez seu primeiro gol com a camisa do Atlético no primeiro tempo, depois de desperdiçar a penalidade. Um belo gol até. Mas aí no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, o Cadu conseguiu fazer o segundo gol, né, e dar uma certa tranquilidade ao Galo, que já um pouco encaminhando para a reta final conseguiu o terceiro gol com o Hulk. Foi um bom jogo do Galo, né, um jogo com um time reserva, né, um time desfalcado por conta do jogo de meio de semana da Libertadores contra o Fluminense. Se entrar com esse jogo, se entrar com esse ímpeto dos jogadores aí contra o Bragantino, pode avançar em cima do Flu. Eu sei do poder ofensivo do Galo, eu sei que o Galo pode ser uma boa equipe ofensiva, mas nos últimos jogos, principalmente de eliminatório, o time não colocou essa face em campo. Né? Contra o São Paulo foi um time muito efetivo, conseguiu criar no final do jogo e fez o seu gol, né, que foi o gol da classificação, porque no jogo da volta apenas se defendeu e explorou poucos contra-ataques. No jogo contra o Fluminense, a mesma coisa no Maracanã. Né, explorou poucos contra-ataques, não foi tão efetivo como foi contra o São Paulo no Morumbi na Copa do Brasil, e agora tem a chance de entrar com tudo no jogo da sua casa na NMRV e sair com essa vitória. Esse jogo aconteceu na NMRV, né? Até a página do Globo Esporte estava um pouco errada, porque estava dando que ia ser no Mineirão, mas aconteceu na Arena MRV e o Galo foi muito bem, cara, 3-0, se mantém na parte de cima da tabela, né, uma certa tranquilidade, se distancia do Z4, estava ali um pouco passando um certo medo, né, um fantasma estava ali no ouvido, mas óbvio que o Galo não tem time para brigar por essa parte de baixo. Assim que entrasse com um time titular ou tivesse um certo foco no Campeonato Brasileiro, sairia dessa zona. Tanto que aconteceu, o time já se mantém um pouco mais na parte de cima. Falando também de parte de cima da tabela, só um adendo. O Bragantino perder pontos para o Atlético é normal, fora de casa. Acho que o foco do Braga, inclusive, tem que ser os jogos no Nabi Abichedi e tentar arrancar algum empate, obviamente que nos jogos direto fora de casa tentar vencer, mas em suma, cara, é muito difícil o Bragantino vencer os seus jogos fora de casa. Isso está sendo durante todo o campeonato e não coloco como o Bragantino como um time que vai cair. Eu acho que vai ficar realmente entre esses 5 times que estão ali, do 16º ao 20º, né? Eu acho que vai ficar nesses 5 times, tanto o Juventude quanto o Bragantino, não devem brigar para cair, inclusive o próprio Criciúma. Inclusive o Criciúma tem a tabela mais difícil, mais complicada, pega muitos times da parte de cima. Mas dificilmente os times de baixo vão pontuar bastante. Eu acho que o único que pode realmente virar a chavinha e conquistar pontos importantes é o Corinthians, mas isso vai depender de toda a atmosfera que envolve, né? Cara, ir conquistando pontos. Contra o Atlético Goianiense era esperado. Contra o São Paulo, que não é fora de casa, se conquistar, pode mudar toda essa projeção que eu estou fazendo com vocês, tá? Mas agora falando de parte de cima da tabela, Vasco e Palmeiras. O Vasco venceu, o Palmeiras venceu o Vasco no Mané Garrincha por 1-0, o gol do Flaco Lopes, depois de um presentaço do Ryan. Se a gente falou do presente pro Luiz Henrique, né, do Felipe Melo, tivemos novamente um belo presente do Ryan
pro Flaco Lopes. Engraçado que foram os dois times que estão no topo da tabela receberam presentes dos seus adversários cariocas, né? Mas o Vasco jogou bem, o jogo foi um jogo até honesto do Vasco que criou. Se não fosse o Everton, teria empatado e provavelmente ter virado esse jogo. Mas eu fiquei com a sensação de que se a partida fosse disputada em São Januário, o jogo poderia ter sido diferente. Diferente a favor do Vasco, inclusive, né? O Vasco poderia ter tido a sua atmosfera a seu favor do que um jogo do Mané Garrincha, onde era metade-metade, e isso não favoreceu tanto no quesito torcida empurrando, né? No torcida empurrando o time para conseguir a virada, ou até mesmo o empate. Não aconteceu. Teve o lance polêmico da penalidade, eu acho que a anulação é correta, o braço não está em ampliação, não está em movimento deliberado, né? É um movimento de retirar o braço da jogada, a bola pega, obviamente, mas é um movimento assim natural do corpo, não deveria ter sido marcado e acertou o árbitro ali de campo, que foi chamado para ver se foi pênalti, e se fosse pênalti não deveria ter sido marcado porque não houve, né? Mas Flaco Lopes é o grande marcador do Palmeiras no domingo, e passando agora para outro jogo que deixou o Flamengo um pouco mais distante dessa briga, mas é impossível descartar o Flamengo dessa briga pelo título, é Grêmio e Flamengo, onde o Flamengo com o time reserva, e isso eu acho que era esperado por boa parte da torcida que o time entraria com o time reserva, perdeu o jogo pro Grêmio, mas perdeu jogando muita bola, jogando muito bem. O Grêmio saiu na frente com um belo gol do Cristaldo, levou um empate ainda no primeiro tempo com também um belo gol do Matheus Gonçalves. O Bright White fez o 2-1, depois o Diego Costa fez o 3-1 e também o Felipe Tereza fez o 3-2 para o Flamengo. Foi um bom jogo, as duas equipes jogaram muito bem, foi um amplo domínio, mas cara, eu quero fazer uma adenda agora falar para o torcedor flamenguista. Dizer que o Flamengo largou a mão do Campeonato Brasileiro, dos dois últimos Campeonatos Brasileiros, de uma heresia absurda. É de olhar para o seu próprio umbigo e achar que você é o cara mais foda do mundo. Não é isso que acontece com o Flamengo, não é isso que acontece com o time do Tite, nos últimos 3 anos também não é isso que acontece com o Flamengo. Outras equipes também são boas, outras equipes estão fazendo um bom campeonato. E é inteligente da diretoria do Flamengo entender isso e poupar os seus jogadores para outros campeonatos que a equipe precise mais. É evidente que o Palmeiras, sem as Copas, e o Botafogo, sem a Copa do Brasil, tem um calendário mais folgado para conseguir disputar esse Campeonato Brasileiro, com mais afinco, com mais qualidade, com menos lesões no elenco. O Flamengo está com um time praticamente estourado nessa reta final, com poucas peças, e as peças que tem não são as titulares, as corriqueiras, são peças de terceiro, quarto escalão no elenco, o próprio Carlinhos. E do Carlinhos eu vou falar um pouquinho no final aqui dessa análise desse jogo. Então, cara, tem que entender isso. Não adianta criticar o Tite, não adianta criticar a comissão técnica, a diretoria, porque não faz sentido isso. É você olhar pro seu time, não, o meu time tem que disputar todos os campeonatos até o fim. Não tem jogador do mundo que aguente isso, meu amigo. A gente fala muito de campeonato europeu, mas no campeonato europeu, os times começam com um time quase que C nas Copas, né? Pegando a fatia Premier League, né, campeonato inglês, a FA Cup, a Carabao Cup, são torneios onde os times jogam quase com o time C ali, com os times sub-20 nas primeiras partidas, desde que acontece, consegue a classificação, se for eliminado não abala, não interfere tanto o calendário, nem a atmosfera ali do clube, e tanto faz, entendeu? Se avançar, beleza, aí a gente joga com o time titular na final, vê o que a gente faz, ou joga com o time B, né, vai tendo algumas peças titulares ali, mas não é o foco dos times, né? O foco do time é a Champions League, né? Os times que disputam a Champions League ou os campeonatos europeus, e a grande Premier League, né? O Campeonato Brasileiro, obviamente, é o maior campeonato do país, maior do que a Copa do Brasil. Você se torna muito relevante ganhando o Campeonato Brasileiro. E não que não seja, a Copa do Brasil tem a sua importância financeira, a sua importância de status também, de conquistar um campeonato mais, sei lá, longevo e mais dinâmico que a gente tem no campeonato do futebol brasileiro, mas, pô, fica reclamando aí, falando, é inadmissível o Flamengo largar a mão do campeonato brasileiro. Meu amigo, você quer que o Flamengo fique entrando no time titular? Nesse jogo, por exemplo, quando o Grêmio, vamos supor que estourasse ali o Arrascaeta, estourasse o De La Cruz, enfim, outras peças importantes, Léo Ortiz, pro meio de semana contra o Peñarol, na Libertadores, o time ser eliminado. Você fala, não, mas podia ter poupado. Cara, vamos ser um pouquinho mais racional, pensar um pouco a racionalidade. Sei que é difícil o torcedor pensar dessa maneira, mas não acho errado o Tite ter poupado, não ter ido, inclusive, pro Sul. É um desgaste a mais. Eu acho que tá certo a equipe de ficar no Rio de Janeiro, se preparar e projetar uma semifinal ali de Copa Libertadores. E se for pra semifinal, cara, é um dos favoritos para chegar na final, assim como é na Copa do Brasil.
mas precisa desse tempo de descanso, de poupar esses times, né? Os times que vão jogar no meio de semana, o único time que não poupou 100% foi o Botafogo, né? E isso pode comprometer ao desempenho da equipe contra o São Paulo, porque vai estar desgastado, vai estar cansado, né? Isso pode acabar prejudicando a equipe, pode, isso eu estou falando no pode, numa possibilidade. Mas São Paulo entrou com o time reserva, Corinthians entrou com algumas peças mexidas ali, sei lá, tentando lembrar aqui algum outro time que trocou com peças. O Fluminense também trocou algumas peças durante o jogo. Então, cara, o Atlético entrou com o time reserva. Então, ficar aí reclamando, é burburinho de torcedor que não vê o amplo, né? Não vê o entorno de que talvez favoreça, quem sabe, um título do Flamengo de Libertadores no final do ano, um título de Copa do Brasil no final do ano. Largar a mão do Campeonato Brasileiro nessa reta final que vai ser intensa entre essas duas equipes que eu falei, Palmeiras e Botafogo, perdão, é inteligente. E é muito inteligente que o Tite faça isso agora. E, cara, se cair pro Peñarol, volta pro Campeonato Brasileiro. Os times vão perder pontos até o final. É quase que matematicamente impossível que Palmeiras e Botafogo vão somar 11 vitórias até o final. Isso pode acontecer, o Flamengo pode vencer no jogo que falta, isso encosta um pouco mais nesses líderes. Então, cara, é escândalo exagerado. Sobre o Carlinhos, rápido. O torcedor foi identificado, né, junto com uma criança que acabou proferindo as palavras racistas ao atacante flamenguista. E, cara, tem que ser punido, tem que ser preso. É chover no molhado que a gente sempre fala aqui nesses casos, né? Tem que ser preso, tem que receber a punição, não tem que mais assistir jogos do seu time no estádio, tem que sofrer uma punição exemplar. É mais uma oportunidade que a gente tem de um cara como esse sofrer punições exemplares. Não justifica você ofender a pessoa pela pele, pela cor, pela opção sexual, não justifica nada disso. É pobre de mentalidade, é pobre de raciocínio, é uma pessoa que não dá pra gente classificar como uma pessoa, um ser que faz isso. Então, eu tô do lado do Carlinhos que, tá vivendo uma fase ruim no Flamengo, mas viveu uma fase espetacular no Nova Iguaçu no começo do ano, que justificou a compra dele pelo Flamengo, que é um dos principais times do futebol brasileiro. E, cara, que ele tenha cabeça e psicológico para voltar a jogar bola e que isso não abale ele, né, mais ainda do que as críticas que ele recebe da torcida do Flamengo. Mas, enfim, é mais um caso triste acontece na Arena do Grêmio. Se a gente voltar lá atrás, em 2013, eu acho, tivemos o caso lá do Aranha, né, que sofreu injúrias raciais na Arena do Grêmio. E se vê, né, 10, 11 anos depois, e quase nada mudou, né, porque se repete no mesmo estádio, com a mesma torcida, fazendo isso com o time visitante, né. É ridículo isso, a gente está vivendo no nosso país, que precisa de uma punição mais severa para esse tipo de caso. Passando para outro jogo de domingo, tivemos o São Paulo que perdeu em casa, porque estava com o time reserva por 3-1 para o Internacional. O São Paulo saiu na frente, até com uma boa avalanche de chances criadas pelo Luciano e pelo Lucas. Fez o gol, né, o Luciano, no comecinho, aos 5 minutos. Mas aí o São Paulo recuou um pouco, né, sucumbiu à pressão do Inter e tomou essa virada com V maiúsculo, com 3 gols. Um do Bruno Gomes no primeiro tempo, depois Thiago Maia e Alan Patrick fizeram os gols do Colorado na segunda etapa. Bom jogo do Inter, que com o time titular conseguiu dominar o São Paulo e conquistar esses 3 pontos importantes, né? O Inter cola ainda mais no G6, se coloca como um possível time que pode brigar por um G4, inclusive, né? Porque tem jogos a menos. Vai disputar, inclusive, no meio de semana. Deixa eu só confirmar. Contra o Bragantino jogando na Via Virgem. Então, esse jogo contra o Inter, o Bragantino não pode perder. Pode empatar ou pode até realmente vencer o Inter jogando no seu estádio. Mas tem que entrar com sangue nos olhos e conseguir essa vitória. O Inter, mesma coisa, porque se vencer, pode colar ainda mais nos líderes, né? O Inter tem agora 41 pontos e 2 jogos a menos. Se conquistar, chega a 48 e passa, inclusive, o Flamengo. E se eu não me engano, o jogo a menos do Flamengo é justamente contra o Internacional. Mas foi um bom jogo, o Inter dominou todo o segundo tempo, né? Foi amplamente dominado ali. Mas, cara, é aquilo, né? Entrou com o time reserva, o São Paulo focando no jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Ainda teve a desvantagem, entre aspas, de jogar um dia depois, então você tem menos dias para recuperar e, enfim, escolha mais do que sábia do Zubeldia, que optou pelo time reserva. Passando agora para a reta final, tivemos 2-0-0. O Cuiabá empatou em 0-0 com o Cruzeiro. O Cuiabá, inclusive, foi melhor nesse jogo do que o Cabuloso.
E o Criciúma empatou também em casa 0-0 com o Atlético Paranaense. O Criciúma também, que foi o grande dominante do jogo, mas faltou aquela qualidade na finalização para poder vencer e ultrapassar, inclusive, o Atlético Paranaense. O empate, nesse caso, foi melhor ao Furacão, que tá perengando ali para se candidatar a um time que vai brigar contra a zona de rebaixamento. No momento são 3 pontinhos que separam a zona do Atlético Paranaense, mas são os mesmos pontos de Grêmio, de Atlético, de Bragantino. O Criciúma ainda tem que jogar, ainda está com 29 pontos, o próprio Vitória. E passando rapidinho sobre a projeção de rebaixamento de campeão. O Botafogo chegou à impressionante marca de 58,8% de chance de título, mas tem o Palmeiras com também sonoros 22,2% de chance de título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aparece bem atrás, né, com 0,68%, mas é aquilo, se vencer o jogo que falta, pode subir um pouquinho mais. O Fortaleza tem 17,4% de chance de título. Rebaixamento. Atlético Goianiense praticamente rebaixado, né, com 18 pontos. 18 pontos, vou confirmar. Isso, 18 pontos. Tem 98,9% de rebaixamento, seguido de Cuiabá com 82,5%. Então, esses dois times dificilmente vão sair dessa zona. Eu acho que até pelo futebol apresentado por eles, é difícil realmente que eles saiam. O Corinthians com 47,4%, diminuiu um pouco, mas o Vitória aparece na frente com 46%, seguido de Fluminense com 40,6%. O Criciúma com 32,0%, né, 32 pontos cravados, e percebe que do Criciúma para o Juventude, que é o time que eu falei que não tem chance praticamente de ser rebaixado, são 15,2% de diferença da probabilidade. Então, cara, é muito favorável ao Juventude, ao Bragantino, ao Atlético Paranaense e ao Grêmio, mas tem que vencer, né, os jogos que tem aí até a reta final. Estamos na contagem regressiva para o título e para os rebaixados. Podemos ter surpresa nos dois lados. Não acho que o título está garantido com o Botafogo, porque o Palmeiras está na cola, tem 3 pontos a menos, tem confronto direto, e o Botafogo eu acho que tem mais probabilidade de sofrer derrapadas até o final do que o Palmeiras, que vai ter apenas o campeonato e vai ter só esse campeonato para a equipe focar até novembro, ali, dezembro, para a equipe jogar. É isso, meus queridos, obrigado por ficar até aqui. Um abraço com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.